Se a gente parar para pensar, a história da civilização é, em boa parte, a história de uma única e grande pergunta: como é que se coloca limites no poder? Mas o que, de verdade, impede um governo de se tornar todo-poderoso? De onde veio essa ideia de que o poder, seja ele qual for, precisa ter limites? Bom, vamos mergulhar nisso. A resposta está num conceito fundamental. Como disse o jurista Karl Loewenstein, a história do constitucionalismo não é senão a busca pelas limitações do poder absoluto. Ou seja, no fim das contas, é a história da nossa luta para ter algum controle sobre quem governa. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema original de frente: o poder absoluto. Olha só, durante séculos e séculos, a regra era bem simples. Quem mandava, mandava sem limites. Reis, imperadores, o poder era ilimitado. O constitucionalismo não foi uma coisinha que aconteceu naturalmente. Foi uma ideia radical, sabe? Uma verdadeira revolução contra essa tradição de poder sem freio nenhum. E aí, para combater esse problemão, surgiu uma ideia. Uma ideia que literalmente mudou o jogo. Mas afinal, o que é esse tal de constitucionalismo? Pensa nele como um movimento com objetivo duplo. Primeiro, limitar o poder do governo. Segundo, garantir direitos que são fundamentais para todo mundo. E qual é a ferramenta para fazer isso acontecer? Um conjunto de regras que está acima de todas as outras: a Constituição. E essa ideia tem dois lados, como se fossem duas faces da mesma moeda. De um lado, limitar o poder. Isso é sobre definir as regras do jogo político. Quem pode governar, como vai governar e, o mais importante, até onde pode ir. Do outro lado, garantir direitos. Isso é criar um escudo para proteger as nossas liberdades e a nossa dignidade contra o próprio Estado. Uma coisa não existe sem a outra. O mais legal é que essa ideia não ficou só no papel, não. No finalzinho do século XVIII, ela simplesmente explodiu no cenário mundial. E isso nos leva direto para a nossa terceira parte: duas revoluções, dois modelos. As revoluções americana e francesa foram tipo os primeiros grandes laboratórios onde essa teoria foi posta à prova. As duas criaram as primeiras constituições escritas que o mundo já viu. Só que, como a gente vai ver, os projetos delas eram mas bem diferentes um do outro. E entender essas diferenças é crucial. Nos Estados Unidos, a Constituição nasceu para ser a lei suprema. Ponto final. Era um documento curto, focado nos princípios e que dava aos tribunais um poder enorme de atuar como árbitros. Já na França, a visão era outra. A Constituição era mais um guia político, um documento super detalhado, mas o poder supremo mesmo ficava com o parlamento. Basicamente, a grande questão era, no final do dia, quem tem a palavra final, a lei ou os políticos? São duas visões que moldam o direito até hoje. Mas a história, claro, não para por aí. Aquele modelo inicial, super focado na liberdade, se mostrou insuficiente. E isso nos traz a quarta parte da nossa conversa. Além da liberdade, a chamada atualização social. Com a Revolução Industrial, o mundo mudou de novo. E um problema ficou escancarado. Ter liberdade política, escrita no papel, não garantia justiça social na vida real. De que adiantava ser livre se as condições de vida eram péssimas? Ficou óbvio que uma nova geração de direitos era mais do que necessária. A gente pode pensar nisso como se fosse uma atualização de software. A versão 1.0, a primeira geração de direitos, era sobre liberdade. Eram direitos de defesa contra o Estado. Já a versão 2.0, a segunda geração, foi sobre igualdade. Agora, não bastava o Estado não atrapalhar. Ele tinha que agir, que fornecer coisas, como educação e saúde. Eram direitos a prestações do Estado. Foi aí que nasceu o chamado Estado Social. A ideia agora era que o Estado deveria intervir na economia, sim, para buscar reduzir as desigualdades e garantir um padrão mínimo de bem-estar para todo mundo. E algumas constituições foram pioneiras nisso, como a do México, lá em 1917, e a da Alemanha de Weimar, em 1919. Elas mostraram o caminho. Agora, a gente dá um salto para a era contemporânea, o momento em que a Constituição deixa de ser só uma lei importante para se tornar a lei suprema. Depois dos absurdos e dos horrores da Segunda Guerra Mundial, ficou um sentimento geral de que o mundo precisava de um escudo muito, mas muito mais forte contra o abuso de poder do Estado. As constituições não podiam ser só guias, sabe? Elas precisavam ser verdadeiras muralhas. E é assim que a gente chega na Constituição moderna, que se apoia em 3 pilares. Primeiro, ela tem força normativa. Isso quer dizer que não é só um texto bonito, é lei de verdade, que vincula, que obriga.
Segundo, ela é protegida por um judiciário fortalecido, que tem o poder de garantir que ela seja cumprida. E, talvez o mais importante de tudo, ela coloca a dignidade da pessoa humana como seu valor máximo, como seu centro de tudo. Tem uma frase que resume essa virada de chave perfeitamente. Ontem, os códigos, hoje, as constituições. O centro de gravidade de todo o sistema jurídico simplesmente mudou de lugar. Então, o ponto crucial é esse. Essa mudança toda criou um fenômeno que a gente chama de constitucionalização do direito. E o que isso significa na prática? Significa que hoje toda e qualquer lei de qualquer área precisa ser lida e interpretada através das lentes, do filtro, dos valores da Constituição. Ela está lá no topo e tudo que está embaixo tem que ser compatível com ela. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante e a mais complicada para os nossos tempos. Se as constituições são tão poderosas assim, e se são os tribunais que têm a palavra final sobre o que elas significam, quem é que vigia os tribunais? Uma questão aberta que alimenta muitos dos maiores debates sobre poder hoje em dia.